Madrugada, Adriano. Deixa eu te pensar que um dia nós vamos estar na glória e onde não haverá cansaço, não haverá mas com a segunda tristeza, não haverá dor. Para Deus. Irmãos, Atos 4, continuando aqui, retomando, né? Em Atos, hoje dos versos 23 ao 31, orando no Espírito Santo. Atos, capítulo 4, do verso 23 ao 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, mar e tudo o que neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu lerei novamente o 31 porque eu pulei um verbo aqui. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em nosso último sermão, no livro de Atos dos Apóstolos, nós concluímos o sermão com os discípulos sendo ainda mais ameaçados e em seguida soltos, porque todo o povo glorificava a Deus. Tinha acontecido. Então, a história se fechou no último sermão mais ou menos assim. Eles foram tomados de súbito, levados pela guarda do templo, né? Liderada pelo capitão do templo, foram levados para a cadeia, permaneceram ali toda a noite. No dia seguinte, eles foram trazidos para o sinédrio e foram inquiridos, foram contestados que eles deveriam parar de pregar o evangelho. Pedro e João respondem: não, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. E eles ameaçaram mais um pouco, mas como a multidão estava alvoroçada, e o texto diz que eles adoravam e glorificavam a Deus, eles então não puderam fazer nada contra aqueles homens e soltaram. Irmãos, eu espero que lembrem do passado, que não ceia, mas 15 dias atrás, se lembre daquela exposição. É provável que algo deva ter ficado no coração de vocês. Afinal, como diz o versículo 11 do capítulo 55 do livro de Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre os seus propósitos. Dito isso, irmãos, eu quero dividir essa pequena perícope, né? Esse pequeno trecho de escritura em 4 partes. Vai, de uma certa forma, facilitar a nossa compreensão e também a aplicação das santas palavras escritas pelo nosso irmão Dr. Lucas. A primeira parte eu vou chamar de atitude de testemunho dos apóstolos, versículo 23.
A segunda parte eu vou chamar de a oração de adoração, louvor dos cristãos, que vai do versículo 24 ao versículo 28. A terceira parte eu vou chamar de a oração de intercessão e súplica dos crentes, versículos 29 e 30. E por fim, a quarta parte eu chamarei de o resultado da oração, versículo 31. Que o Espírito Santo nos ilumine mais uma vez a nossa mente para compreendermos a exposição como palavra de Deus para o alimento de nossa alma, para a alavancagem da nossa fé, para o pleno exercício da piedade, para uma vida cristã consistente e consolidada aos pés da cruz, uma vida que glorifique a Deus. Amém? Vamos à exposição do texto então. Primeira parte, atitude de testemunho dos apóstolos. O versículo 23 nos diz que assim que eles foram soltos, os apóstolos procuraram os irmãos e lhes contaram o ocorrido. Há uma verdade aqui para nós, meus irmãos. Há um princípio aqui nesse primeiro versículo do trecho de hoje do sermão que nós precisamos olhar com cuidado. E eu inicio o esboço desse princípio fazendo uma pergunta para que nós possamos refletir. Para onde nós correríamos caso algo do tipo tivesse acontecido conosco? Os irmãos estão com a mente bem clara aí. Os apóstolos haviam passado a noite na prisão. Depois eles haviam sido ferrenhamente inquiridos pelos chefes maiorais religiosos, ameaçados de continuarem presos, de responderem a um processo, e logo em seguida foram soltos. Imagine você nessa situação. Imagine que a imprensa está em peso na porta daquela cadeia, na porta do Sinédrio, esperando a soltura dos apóstolos. Afinal de contas, os jornalistas precisam de uma entrevista de primeira mão. Os veículos de imprensa estão ávidos por um furo de reportagem. Imagina se eu ou a imprensa consegue entrevistar Pedro e João, para que eles possam dizer ao mundo e ser estampado nas primeiras páginas dos jornais e dos blogs mais importantes da internet. O que aqueles homens passaram? Era uma boa oportunidade para aqueles homens caírem nos holofotes do povo. Mas eles não querem ibope. Eles não querem publicidade. Eles não querem fama. O texto diz que eles procuram os irmãos. Os apóstolos procuram os irmãos. Irmãos, aqui tem um princípio eclesiológico maravilhoso. Quando você está unido a uma igreja, você está unido a um corpo cristão. Não é simplesmente estar arrolado num clube social. Você é parte do corpo. Quando alguém sofre, você sofre também. Quando você sofre, o seu irmão sofre também. Porque o corpo é um só. E esses homens correm para os irmãos, porque eles querem testemunhar para os irmãos o que tinha acontecido com eles. Com quem nós temos conversado sobre aquilo que tem ocorrido em nossa vida? Com quem nós temos compartilhado as nossas frustrações, as tristezas, as alegrias, os medos, os temores, os riscos, o cansaço, a fadiga, o desânimo, as decepções da vida? Quem? Quem nós temos partilhado? Nós temos contado? Que tipo de reação nós temos provocado naquelas pessoas que ouvem os nossos relatos? Vocês já viram como tem pessoas amargas? Às vezes a gente corta até volta delas. Vai reclamar. Às vezes você não está nem tão bem aquele dia, você fala, não, eu não aguento reclamação. Mas vocês também devem conhecer pessoas que quando você não está bem, você quer falar com elas, porque parece que elas se põem para cima. Já imaginaram isso ou não? Tem pessoas assim ou não tem? O mundo chama isso de alto astral, baixo astral.
Eu vou chamar isso de vida com Deus e vida sem Deus. Eu vou chamar isso de vida dominada pelo Espírito Santo e vida sem o Espírito Santo. Versículo 24, ele nos informa que assim que os irmãos ouviram um relato do que aconteceram com os apóstolos, eles começaram a chorar e dizer assim: coitadinhos, vocês estavam fazendo o bem, pregando o evangelho, e aqueles homens arrogantes prenderam vocês. O que nós podemos fazer? Mover uma ação contra eles? Ajuizar uma ação no Ministério Público por abuso de autoridade ou coisa do tipo? É isso que o versículo 24 está dizendo, irmão. Ouvindo isso, unânimes, ou seja, todos, ninguém ficou de fora, levantaram a voz: Deus. E aí nós vamos para a segunda parte, a oração de adoração e louvor dos cristãos. Ouçam a oração, meus irmãos, ouçam a oração dos irmãos. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Essa foi a razão, irmãos, motivados pelo relato dos apóstolos. Se você observar aqui no finalzinho do 20, finalzinho, para fazerem tudo, deixa eu ver se está aqui, está lá, o 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. O que tem nessa oração, nesse finalzinho da oração aqui, meus irmãos? O que tem nesse finalzinho da oração aqui? O reconhecimento claro, inequívoco da soberania de Deus. Aqueles irmãos estavam dizendo assim: Senhor, foi tu que pré-determinou que Herodes, Pilatos lavasse a mão, Pilatos não quisesse julgar Jesus, mas como tinha Barrabás, ele queria agradar o povo, então ele diz: quem que vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E o povo pediu que soltasse o assassino e crucificasse o mestre Jesus. Eles estão dizendo assim: tudo isso aqui foi o Senhor que permitiu, foi o Senhor que inclusive pré-determinou. Não há nada, irmãos, nada, absolutamente nada. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, inclusive foi ministro da Holanda, vale a pena ler. Ele diz assim, ele tem uma frase muito marcante: não existe 1 centímetro quadrado nesse mundo, 1 centímetro quadrado nesse mundo, que Deus não diga eu. Os cabelos da sua cabeça estão contados, pertencem a Deus. Esse Deus a quem nós servimos é um Deus soberano, criou todas as coisas e mantém todas as coisas em pleno funcionamento. Irmãos, isso não é história religiosa, isso não é a história da igreja, isso é vida cristã. Compreender isso na essência vai nortear a nossa vida de oração, vai nortear a nossa aproximação com a palavra de Deus, vai nortear a nossa vida de congregação aqui, de culto, de comunhão com os santos. Terceira parte, oração de intercessão, de súplica. Então os irmãos continuam a orar, só que agora eles mudam o foco, eles saem do foco da glorificação, da honra, da soberania, do destaque da soberania de Deus, para a oração de intercessão, de súplica. Eles começam no 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Irmãos,
eles não queriam simplesmente anunciar a palavra. Eles queriam anunciar a palavra com toda a intrepidez. É uma palavra que a gente não ouve muito, a gente não usa muito no nosso vocabulário. Mas intrepidez significa com toda força inabalável diante de uma situação perigosa. Você já orou assim? Eu diria que essa é uma oração atrevida. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles nossos irmãos, ao ouvir o testemunho de Pedro e João, têm então a sua fé fortalecida, e o mesmo Espírito que estava com Pedro e João estava com eles, e movia o coração deles para a oração. E eles não oram pedindo nada, eles não oram pedindo um templo, eles não oram pedindo equipamentos, eles não oram pedindo proteção, eles oram pedindo que eles pudessem continuar anunciando as boas novas de salvação com intrepidez, ou seja, com ousadia, com uma força inabalável, mesmo diante de uma situação perigosa. Esta história da igreja, esta é a história nossa. Nós somos essa igreja. Esta é a história dos nossos pais na fé, quando estavam iniciando a igreja, que está aqui até hoje, mais de 2000 anos depois, e que espera a volta do Senhor Jesus Cristo nas nuvens de glória, quando virá pela segunda vez, não mais para salvar, mas para buscar aqueles que estão salvos. Quarta e última, o resultado da oração. Último versículo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, olha a palavra de novo, com intrepidez, uma força inabalável diante das situações opostas, eles anunciavam a palavra de Deus. É importante lembrar, meus irmãos, embora eu saiba que vocês estão acompanhando o raciocínio, que era exatamente por estar anunciando a palavra de Deus, é que Pedro e João tinham passado uma noite no cárcere. Era exatamente por estar pregando a palavra de Deus que Pedro e João tinham sido ameaçados de sofrerem um processo sério diante da justiça da época. E agora então eles, cheios do Espírito Santo e com uma força inabalável, continuam anunciando a palavra de Deus. Quantas vezes o diabo, nosso adversário, travestido de tudo quanto é nome que vocês possam imaginar, tem tentado parar a igreja do Senhor Jesus na terra? Quantas vezes, de uma forma bem individualizada, o diabo tem chegado no teu ouvido e dito assim: para que ir à igreja? Não faz sentido você ir toda semana, 2 vezes por semana, reunião de oração, escola bíblica dominical, culto público, para quê? Ele quer que você acredite nisso. É exatamente quando para nós pode não parecer sentido, pode parecer não ter sentido, para o inimigo, para o diabo, o nosso adversário, é a continuidade aquilo que os irmãos começaram cheios do Espírito Santo há mais de 2000 anos, e que será assim até que Cristo volte. Você crê nisso? Nós somos essa igreja. E essa igreja, ela está sustentada na palavra de Deus. Não é em placa, não é em homens, não é em sistema de governo, é na palavra de Deus. Aquela palavra jamais passará. Até os céus e a terra vão passar. A palavra, não. Eu quero concluir dizendo aos irmãos, dizendo à igreja, dizendo a mim, meu coração, meus ouvidos,
ao ouvido dos meus irmãos, ao coração dos meus irmãos, testemunhe de Cristo aos outros. Fale dos seus dilemas, das suas lutas, das suas dificuldades com seus irmãos na fé, com os irmãos que você considera maduros, com os irmãos que você sabe que você pode repartir as suas dificuldades, os seus fardos, que pode colocar a mão no seu ombro e orar por você. Quantas vezes nós temos uma forma negligente repartido os nossos fardos com pessoas ímpias e abrimos uma brecha enorme. O inimigo nos apanhe uma mordida rápida e sorrateira no calcanhar. E o veneno chega no cérebro rapidinho. É onde nós já começamos a ter aquelas dúvidas sobre a palavra de Deus. Segundo, tenha uma vida de oração profunda, regada na palavra de Deus. Aprenda a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Adore a Deus na perspectiva da sua soberania. Foram assim que nós aprendemos com os nossos irmãos puritanos. E foi assim que nós aprendemos com os nossos irmãos quando começaram a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles já reconheciam a soberania de Deus em todas as coisas. Os apóstolos pregavam e eles entendiam e eles aplicavam o que eles entendiam. E eles replicavam o que eles entendiam. Eles aprendiam aqui e saíam fazendo exatamente aquilo que eles tinham aprendido com os apóstolos. A doutrina sobre a qual a igreja se estabelece hoje e se consolida é a doutrina dos apóstolos. Leve a Deus todas as suas petições. Todas. Mas acima de tudo, peça a Deus que dê mais amor pela sua palavra, mais amor por Jesus Cristo, mais intimidade com o Espírito Santo. Para quê? Para viver uma vida que anuncia a palavra de Deus com intrepidez, com bravura, com uma força inabalável. Irmãos, quanto mais o Espírito Santo te encher, mais você vai sentir a necessidade de falar de Cristo, mais você vai ser tocado, não por um espírito de comiseração, uma dó vazia, fortuita, mas por uma paixão por aquelas almas que você está vendo que está caminhando a cada dia para o inferno, e você quer se colocar como instrumento de Deus para falar do Evangelho para aquela pessoa. Mas isso só vai acontecer nas nossas vidas se nós estivermos regados com a palavra de Deus, encharcados com a oração, cheios do Espírito Santo. E prepare-se. Prepare-se, porque o lugar que você está vai tremer. O lugar que você está vai tremer. O solo endurecido do seu coração, endurecido pelas intempéries da vida, vai se abalar. Será esmiuçado. Você experimentará o sabor da autêntica vida cristã. A confusão sairá da sua vida. A falta de apetite espiritual vai te deixar. A falta de disposição de estudar a Bíblia vai desaparecer. A falta de disposição para orar vai te abandonar. Essa vida insossa, sem sabor, sem paladar que você está vivendo, vai te deixar. Creia nisso. Quem garante é a palavra de Deus, não sou eu. Não é a igreja presbiteriana de Buri. É a palavra de Deus. E ela muda. Eu não sei, meu irmão, em que status está a sua vida espiritual. Eu não sei se de repente você está inconformado com a sua vida espiritual. E se estiver, eu acho que você está num estágio bom. Porque a gente só muda quando a gente está inconformado. Percebam que às vezes a gente só muda alguns hábitos na nossa vida quando você vai ao médico. E o médico olha para os resultados dos seus exames e fala: olha, você precisa se cuidar.
Rapaz novo assim, com colesterol nessa altura, triglicéridos, você pode ter um AVC, um infarto a qualquer momento. Você, oh, meu, o que eu tenho que fazer? Você vem, faz tudo bonitinho, vai seguindo a risca. Você não quer morrer precocemente, nem tardiamente. Graças a Deus, ninguém acha que tem que morrer mesmo. Você quer cuidar da sua vida. E a vida espiritual? Talvez Deus está mostrando, irmãos, é provável que o Espírito Santo está botando na sua frente hoje os resultados dos teus exames e a luz da palavra de Deus, dizendo assim: você está fora dos padrões bíblicos, a sua vida espiritual está insossa, ou seu colesterol ruim está alto demais. Você pode a qualquer momento ter a sua fé extirpada, a qualquer momento você pode perder o resto de fé que você tem. Aí você pode dizer assim: mas a fé não é minha, foi Deus quem me deu. A fé salvífica foi Deus quem deu, porque ninguém pode ter essa fé salvífica. Mas o que Pedro vai dizer, e falamos hoje na escola bíblica dominical: desenvolvei a vossa salvação, a responsabilidade por tornar essa comida com paladar é nossa. Porque enquanto a gente estiver acostumado a comer comida insossa, tudo que colocar na mesa para nós está bom. Mas quando o Espírito Santo refina o nosso paladar, a gente começa a ser mais exigente. Não é qualquer coisa que a gente lê, não é qualquer sermão que a gente escuta, porque a gente começa a dizer: não, eu quero glorificar a Deus com a minha vida. A minha vida precisa glorificar a Deus. Uma vida cristã autêntica é uma vida que ama Cristo, cada dia mais intensamente. Uma vida cristã autêntica é uma vida que o pastor não precisa lhe perguntar: por que você não está vindo à igreja? Uma vida cristã com sabor é uma vida que ama estar na casa do Senhor. Não é, Tiago? Uma vida cristã saborosa. Ama estar aqui. Aí da Cleide se não trouxer ele. Uma vida cristã saborosa é uma vida que ama estar na comunhão dos santos. É uma vida que ama estar no partir do pão. Uma vida cristã autêntica é uma vida que ama aprender da palavra de Deus, e não se contenta com o que sabe ou o que acha que sabe. Não se contenta, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E cada dia para ele é com um mistério, um versículo novo explode nos olhos dele, enche o coração dele de prazer. Irmãos, isso não vem por mágica, é preciso querer isso. É preciso desejar isso, é preciso clamar para que isso aconteça, porque o homem natural não pode experimentar as coisas de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo nos permita experimentar o sabor do Santo Evangelho. Oro para que o Espírito Santo nos dê um paladar, uma fé autêntica, verdadeira, vida cristã, proporciona aos santos. Eu termino, meus irmãos, dizendo: se você está insatisfeito com a sua vida espiritual e você já tentou vários métodos, agora vai, agora eu vou, você dá alguns passos e já cansa. Pare de tentar com seus próprios esforços. Diga para Deus: Senhor, eu quero sabor espiritual. Eu quero viver uma vida espiritual autêntica. Porque os irmãos que me antecederam deixaram aqui um legado que mostra de uma forma clara que vale a pena confiar nessa palavra. Vale a pena confiar, vale a pena viver a vida na palavra. Irmãos, nós estamos orando, sempre, orando pela igreja. Deus tem colocado em nosso coração liderança. Deus vai levantar líderes aqui. Liderança para servir no reino.
liderança para o reino de Deus. Não é liderança para o pastor, nem para a igreja. Diretamente não, indiretamente sim. Estão servindo juntos, mas de liderança para o reino. Então, não se preocupe se quando você for se alimentar amanhã da palavra de Deus, você já sentir que é algo picante, sabe? Porque quando o nosso paladar não está muito bom, a gente põe uma pimentinha. Eu sou fã de pimenta. Põe uma pimentinha, dá aquele, sabe, goiana, faz aquela comida sempre mais, gosto demais. É desse, ela errou na dose lá, ela já avisou, falou, olha, tá um pouco exagerado. Meu pai esperto, né, já foi e botou farinha. Falei, olha pai, isso é de Deus, porque a Bíblia diz que quando tinha morte na panela, o profeta pôs farinha, resolveu tudo. É claro que e eu não pus farinha, mas eu comi, foi uma beleza, né? Terminei assim, tá gostoso? Glória a Deus, mas que coisa boa, pimenta. Então, se você amanhã, quando for experimentar aquela porção diária do alimento divino, se sentir que está um pouquinho picante, sabe que é o Espírito Santo servindo um pouquinho mais de paladar para você tomar gosto. Tomar gosto. Não se assuste, porque o Senhor ouve as nossas orações. Amém, querido? Porque uma igreja viva, uma igreja forte, só vai ser construída, não é com projetos, não é com programas, performance. Tem que cortar. O presbitério vai me chamar lá. Vocês, pastor, dançando lá na frente da igreja. A igreja viva vai se sustentar se ela estiver aqui. Vai lá. Amém? Então vamos orar? Baixe sua cabeça. Tá mesmo? Oh Deus santo e bendito, como Tu és bom conosco. O Senhor nos chama para a vida. O Senhor nos traz para a vida. E então o Senhor começa a nos dar diretrizes para essa vida. Obrigado, Senhor, porque hoje eu me senti amado. Porque se o Senhor me corrige, é porque o Senhor ama. Eu não sou filho bastardo. Nós não somos filhos bastardos. Nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Nós somos da família, por adoção. Oh, Pai, o Senhor vai zelar de nós. O Senhor quer que nós sejamos espiritualmente educados, espiritualmente sadios, homens segundo o Teu coração, maridos autênticos, pais firmes, mulheres de acordo com a palavra, jovens firmes. O Senhor quer nos fazer cheios da Tua graça, da Tua luz, do esplendor da Tua glória. Senhor, é o Teu Espírito Santo quem faz a obra. Eu sei que não depende de nenhum nem do outro, mas do Senhor. Então, eu peço pelos meus irmãos que essa semana seja uma semana de experimentarmos esse novo paladar do alimento espiritual. No nome de Jesus. Amém. Vamos em pé cantar a doxologia número 6 para encerrarmos juntos. Depois tem um cafezinho que a irmã Ione fez. E olha, irmã Ione,